Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. E a aula de hoje vocês vão estar lendo o texto da página 12, resolvendo a primeira, segunda, terceira e quarta questão da página 13. Bom, vocês vão ler e vão aí procurar as informações, né, de acordo com as perguntas, mas esse texto ele vai falar, né, sobre o desmatamento no Xingu, né, um dos principais escudos da Amazônia. Então, o Xingu é uma área, né, reservada de preservação e é um dos lugares em que mais sofre por questão do desmatamento. Então, esse texto vai trazer problemáticas e questionamentos sobre o porquê acontece esse desmatamento e qual a importância de estar preservando e tentando, né, manter sobre a importância, né, de estar preservando esse espaço, né? E aqui ele vai trazer algumas problemáticas de como, né, até em alguns períodos, um exemplo, nos períodos chuvosos, né, em que a vegetação se intensifica, ainda o desmatamento ainda continua ainda crescendo cada vez mais. Então, é um assunto atual, né? Sabemos que o que está acontecendo hoje é bastante parecido com isso, na verdade é parecido com isso, até mais intenso, né? Porque quando esse texto foi escrito, eu acredito que ainda não tinha saído alguns outros dados, porém são dados com certeza atuais, né? E aí vocês vão estar respondendo essas perguntas sobre esse texto. E aí, as demais páginas, né? Vocês vão resolver as questões da página 15, 1, 2, 3 e 4, né? E ela vai falar sobre a questão da ocupação do espaço, né? Então, a ocupação do espaço vai estar relacionada sobre o povoamento, né? E a integração regional. O povoamento desse espaço vai se dar através ali do litoral, né? Da região norte, já que é ali, né, onde será mais fácil, né, a entrada para o território. Isso reflete bastante ali no período da colonização, quando se deu início. Mas ele fala aqui, né, que a ocupação e o povoamento da Amazônia tiveram início no século XVII, tá certo? Que se deu através do foz do rio Amazonas e que isso até deu origem à cidade, né, a cidade de Belém. E aí ele coloca, né, que em seguida o que impulsionou mais ainda esse povoamento seria a ocupação desse espaço, né, seria as missões religiosas, no caso, para catequizar os índios, né, já que naquele tempo se tinha bastante essa questão da religiosidade e vieram, né, bastantes missionários, principalmente para essas missões, né, para estar catequizando os índios. Então, um dos pontos do povoamento seria esse, e a exploração, no caso da seringueira, né? Sabemos que a borracha aí foi uma das principais atividades econômicas, aqui ele coloca, né, no século XIX. Então, foi uma das principais atividades econômicas, né, que ocuparam o interior da Amazonas. E aí ele fala que no século XX, né, imigrantes japoneses se instalaram na região em núcleos coloniais, para justamente, né, se dedicarem à plantação de pimenta do reino e de juta, né? Então, um dos principais motivos do povoamento estaria ligada, né, às questões religiosas, que vem a catequização dos povos nativos de origem, né, os índios, e através de algumas atividades econômicas, como a borracha, né, e mais tarde, no século XX, com a vinda dos japoneses, a plantação de pimenta do reino. Então, a atividade econômica que mais impulsionou o crescimento, né, que o Brasil liderou o ranking de exportação e produção, seria a borracha. Então, o lácteos, né, e a seringueira foram um dos principais aí meios, né, obras-prima, de estarem produzindo a borracha. E ela foi exportada para todo
o mundo. Porém, né, mais tarde, houve uma queda nessa produção, justamente porque a Inglaterra, né, roubou as sementes e acabou plantando ali no Oriente. Então isso impulsionou a produção, né, da Inglaterra, e o Brasil acabou perdendo esse ranking, porém ele permaneceu ainda produzindo, né, uma boa quantidade de borracha. Então o Brasil, na sua história, ele é conhecido, né, pela produção de borracha, né? A seringueira, ela tem essa característica, né? A gente, desde quando a gente se entende por gente, a gente sabe que esse foi um dos primeiros produtos ao Brasil, que o Brasil produziu, né, exportou para o mundo. Tem essa característica. Então, a região norte, né, ela é uma região que tem bastante recurso natural, por estar a maior floresta tropical do mundo, e as pessoas se utilizam bastante de atividades econômicas que estão ligadas ao setor primário, como a agricultura, o extrativismo, a agropecuária. Gente, a indústria, ela não é ligada ao setor primário, a indústria é ligada ao setor secundário. O setor secundário está na cidade, junto com o setor terciário, que é a prestação de bens e serviços e o comércio. Os únicos que estão no setor primário seriam as atividades econômicas ligadas à agricultura, o extrativismo, seja animal, vegetal, mineral, e a agropecuária, tá ok? A indústria já é uma atividade econômica que se desenvolve nos centros das cidades. E isso a gente vê, né, quando a gente vai estudando ali nos capítulos anteriores, a industrialização, né? Se a gente pensar, a industrialização se deu nos centros da cidade, que transforma as matérias-primas que são retiradas da área rural, né? Então, o setor primário está ligado à área rural, que seria a agricultura, extrativismo e agropecuária. Na cidade estaria a indústria, que está ligada ao setor primário, né, e a construção ao setor secundário. A indústria e a construção civil, elas são ligadas ao setor secundário, que está na cidade, e a prestação de bens e serviços e o comércio, que estão no setor terciário, tá? Então, aí, o norte, ele vai ter ênfase nessas atividades econômicas, como agropecuário, extrativismo, né, agricultura, tanto que um dos grandes problemas, né, que ele menciona é a questão do extrativismo, que seria a extração de alguns recursos minerais ou vegetais do lugar, né? Então, essa é uma das grandes problemáticas até hoje sobre isso, como a gente deve praticar essas atividades sem estar destruindo o meio ambiente, a biodiversidade do lugar. Então, e aí, né, para integração regional, como eles queriam, né, integrar a região norte ao resto do país, torná-lo um centro, né, um centro urbano, desenvolver. Então, houve alguns investimentos, como criou o Banco da Amazonas, criou a Superintendência da Zona Franca de Manaus, e aí ele vai estar criando também a criação do Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Então, foi criando algumas políticas públicas e organizações para estar desenvolvendo a região norte, né? Entretanto, as atividades econômicas de empresas do Centro-Sul, né, elas tiveram mais ênfase com relação a isso. Porque nem sempre esses projetos, né, foram de interesses locais, já que eram projetos que não supriam as necessidades. Então, a região norte tem características diferenciadas do restante do país, como a região sudeste, como a região nordeste. Então, cada região tem aspectos, né, como a gente estudou, como clima, questão de relevo, vegetação. Então, tudo isso influencia na formação, tanto cultural, né, quanto, enfim, no desenvolvimento econômico, social daquela região. Então, sociopolítico. Então, a região norte, ela tem suas próprias características. Então, esses projetos não foram de interesse, né, porque não supriu as necessidades.
as necessidades eram outras, era preservar preservar a Amazônia, principalmente aqueles locais, né, em que se concentram tribos, né, dos povos nativos. Então, até hoje existe esse conflito, porque não é criado realmente políticas que supram as necessidades do lugar e da cultura do lugar, né? Então, a industrialização não cabe naquele espaço, porque aquele espaço é um espaço de preservação. Então, tem que ser criado outros tipos de políticas que tenham mais consciência, né, sobre as questões ambientais. Então, vocês vão resolver essas atividades, porque o clima da região norte apresenta elevadas temperaturas e pluviosidade intensa. Isso eu expliquei em algumas aulas passadas, tá ok? O porquê disso. E escreva sobre a importância da rede hidrográfica da região norte, né? E aí tem as outras 3 que faz parte desse conteúdo que eu acabei de ler, tá? Então, próxima aula a gente volta realmente com força. Nessa aula a gente diminuiu para vocês relaxarem mais, descansarem por causa da Semana das Crianças. Então, é uma semana dedicada a vocês, por isso que o conteúdo deu uma pausadinha, foi mais leve, tá? Mas próxima semana voltaremos com tudo, finalizaremos a região norte e iniciaremos a região nordeste, tá? Então, um beijo e até a próxima. Manda a foto para as atividades, tá?